as cruzadas da Idade Média ou os massacres nazistas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Os conflitos étnicos sempre existiram e sempre existirão, porque servem de desculpa para outros tipos de conflitos, como os religiosos, territoriais ou econômicos. Revela Araújo a novidade. Dizem os especialistas, é a frequência com que esses embates étnicos têm ocorrido após o fim da Guerra Fria, na década de 1990. Bem como o alcance conseguido pelos mesmos. Para Sérgio Gil Marques, professor do curso de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, a maioria desses conflitos tem sim uma explicação histórica. E ela também vai de encontro ao fenômeno da globalização. Segundo o professor, em tempos de Guerra Fria, os Estados Unidos versus a União Soviética, URSS, o mundo era bipolarizado após a falência do socialismo na União Soviética e a derrocada do sistema comunista nos demais países. Eliminou-se a camisa de força que ingressava às disputas políticas internacionais. De acordo com o professor, muitas sociedades perderam então o elo que as tornavam próximas entre si. E foi justamente nessa perspectiva que muitas particularidades resolveram emergir. Determinados povos decidiram se mostrar e afirmar sua própria identidade, avalia Marx. Foi o que aconteceu com a própria União Soviética, atualmente fragmentada em diversos países, mas que antes compunham uma única nação. Segundo os especialistas, isto é resultado de um fenômeno que repercutiu em pontos distantes do globo, trazendo à tona diferenças até então renegadas pela força centralizada dos estados majoritários. Nesse sentido, pode-se dizer que a globalização uniformizou um certo modus vivendi. Mas, por outro lado, ela fragmentou, analisa Marx, há uma série de conflitos que eclodiram e que acabaram trazendo essa ideia de particularidade visível em meio à globalidade. E isso acabou causando essa profusão de conflitos. Finaliza o professor da Rio Branco. Ainda na seara dos conflitos com repercussão internacional, figura os confrontos entre palestinos e israelenses. Trata-se de uma situação que já envolve países como os Estados Unidos, a Síria, o Egito, o Irã, entre outros. E isso significa que, por sua relevância e interesse, o confronto deve se estender. É o seguinte, deve se estender, eu não sei até quando, né? Deve se estender por mais de um tempo, com graves repercussões para ambos os lados, comenta Marcos Dias de Araújo,
professor observa, porém, que o que acontece entre Israel e Palestina não pode ser classificado unicamente como um conflito étnico. Temos aí uma questão territorial, cultural, política e que envolve e mobiliza religiosamente as pessoas. Conclui. Sérgio Gil Marques destaca que, apesar de haver indícios étnicos no confronto entre palestinos e israelenses, o que os move de fato tutsis. Os territórios dos países Ruanda e Burundi são palco de uma sangrenta luta entre Hutus e Tutsis, duas etnias africanas que lutam pelo controle territorial desses dois países. Ambos os territórios, após a partilhada da África, formavam um único país denominado Ruanda, Urundim. Ruanda e Urundim, que pertencia à Alemanha. Após a derrota dos alemães na Primeira Guerra Mundial, a partir de 1919, o país passou a pertencer à Bélgica. Os belgas, então, escolheram a minoria Tutsi, 15% da população, para governar o país, subjugando a maioria Hutu. Em 1959, após inúmeros protestos dos Hutus, houve uma separação entre Ruanda e Burundi. Em 1961, Ruanda conseguiu a sua independência e passou a ser uma república administrada dessa vez pelos Hutus. Os Tutsis, perseguidos, exilaram-se nos países vizinhos, inclusive em Burundi, que também conseguirá a sua independência. Ao longo dos anos, os conflitos entre Ruanda e Burundi e entre os Hutus e Tutsis até hoje se mantêm com sucessivas tréguas e retomadas de embates acarretando em uma grande quantidade de mortes na região. Então é isso, gente. Esses são os conflitos religiosos. Não, me perdoe. Esses são os conflitos étnicos religiosos no mundo globalizado. Tchau.